is that this river of time can fork into two rivers. Or perhaps the river of time can have whirlpools and time can go in on itself. In that case, time travel is something you have to take very seriously. Time and space are like a fabric, like rubber, like a trampoline net. Turn this trampoline net into a pretzel and allow yourself to go backwards in time. Você já se perguntou o que realmente está lá fora, na vastidão do cosmos? Que mistérios impressionantes o universo pode estar escondendo de nós? Se sim, você veio ao lugar certo. Temos uma revelação gigantesca, que está prestes a reescrever tudo o que pensávamos saber sobre o universo. Prepare-se para ver o famoso físico americano Michio Kaku revelar uma descoberta revolucionária feita pelo lendário telescópio espacial James Webb, que pode ter acabado de provar que o tempo não existe. Pronto para mergulhar em um enigma sobre o espaço-tempo que vai virar o seu mundo de cabeça para baixo? Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O telescópio espacial James Webb é basicamente o irmão maior e mais legal do telescópio espacial Hubble. Lançado em 2021, este telescópio fez do espaço a sua casa, iluminando segredos dos cantos mais escuros e distantes do universo. Ele é a máquina do tempo definitiva, equipado com instrumentos de infravermelho superpoderosos que o tornam perfeito para enxergar o passado. Mas como? Você pode estar se perguntando? Bom, a resolução e sensibilidade sem precedentes permitem que o James Webb detecte objetos incrivelmente antigos e escuros que nem o Hubble consegue enxergar. Estamos falando de galáxias distantes e corpos celestes do começo do universo, entidades difíceis de enxergar que estão jogando um épico jogo de esconde-esconde conosco. Basicamente, o James Webb está nos ajudando a encaixar as peças desse grande quebra-cabeça de estrelas, uma imagem de infravermelho de cada vez. Agora, imagine que você está em uma galeria de arte, passando por grandes imagens capturadas pelo telescópio espacial James Webb. As imagens são impressionantes, com galáxias distantes brilhando através do cenário cósmico. Mas entre os astrônomos e cosmólogos, você percebe espanto e desconfiança. Parece haver algo errado, alguma confusão, quase como se eles estivessem olhando para um Picasso numa exposição de pintura clássica. A frase que você mais ouve deles é: "Isso é inesperado." Então, qual é o motivo de tanta comoção? O que está abalando a fundação da nossa compreensão do cosmos? Embora os estudos oficiais ainda estejam muito calados sobre essa questão, o real problema está ligado a uma teoria muito respeitada, a hipótese do Big Bang. Esta teoria é a ideia que nosso universo começou com uma explosão gigante há cerca de 14 bilhões de anos atrás, e que tem se expandido como um balão gigante desde então. Esta teoria tem sido a peça fundamental da nossa compreensão cosmológica há anos. E agora, as novas imagens do Webb parecem questionar sua validez, causando uma onda de choque pela comunidade. Mas por que todo mundo está tão surpreso? Bem, as galáxias capturadas pelo telescópio não se comportam como deveriam, de acordo com a hipótese do Big Bang. Elas são muito pequenas, muito intocadas, muito antigas, e há muitas delas. Vamos tentar simplificar o enigma delas serem muito pequenas primeiro. Se você imaginar o universo como um balão em expansão, as galáxias não deveriam parecer menores conforme ficam mais longe de nós. Depois de um certo ponto, elas deveriam começar a parecer maiores, porque a luz delas supostamente as deixou quando estavam mais perto. É estranho, mas algo essencial no conceito de um universo em expansão. Ainda assim, as imagens do James Webb mostram que as galáxias distantes têm em média o mesmo tamanho que as galáxias próximas a nós. É como se você estivesse esperando seus amigos distantes parecerem pequenos pontos no horizonte, mas em vez disso, eles estão bem ao seu lado. Curiosamente, as imagens mostram galáxias menores do que esperávamos, até mesmo aquelas que brilham mais e carregam mais massa do que a Via Láctea. Estas fotos mostram galáxias que parecem ser 2 ou 3 vezes maiores
do que as que foram vistas através do telescópio espacial Hubble, apesar de sua luminosidade e massa serem maiores. Além disso, estas galáxias também têm desvios para o vermelho significativamente mais altos, o que, em termos mais simples, significa que elas estão supostamente se movendo para longe de nós a velocidades maiores. Você pode pensar, isso é estranho. E você estaria certo, especialmente se você estiver trabalhando com a hipótese de que vivemos em um universo em expansão. Há um tempo atrás, em 2014, alguns cientistas já tinham apontado essa inconsistência. Eles analisaram imagens do HST e descobriram que galáxias com desvios para o vermelho de até 5 parecem se encaixar com o esperado. Na época, os cientistas previam que o Webb continuaria essa tendência, e isso aconteceu, até mesmo para galáxias com desvios para o vermelho de até 12. Em termos mais simples, as imagens do Webb mostram galáxias que parecem do mesmo tamanho que aquelas próximas a nós, como se o universo não estivesse expandindo, e o desvio para o vermelho fosse apenas um dado ligado à distância. Mas se continuarmos nos apegando à teoria do Big Bang e seu conceito de universo em expansão, teremos uma conclusão bastante chocante. Essas galáxias distantes devem ser incrivelmente pequenas para contrabalancear a suposta ilusão de ótica criada por um universo em expansão. É como imaginar um grão de areia com o brilho de um holofote. Pegue, por exemplo, uma galáxia chamada GHZ2, que o telescópio fotografou. Ela é muito mais brilhante do que a Via Láctea, mas estima-se que ela pode ter um raio de apenas 300 anos-luz. Compare isso com a Via Láctea, que tem um raio de 50.000 anos-luz. O brilho por área da GHZ2 seria 600 vezes o da galáxia mais brilhante do universo próximo. E não só isso, mas a densidade desta e de várias outras galáxias novas seria dezenas de milhares de vezes maior do que a das galáxias que enxergávamos até agora. Então, quando você considera essas galáxias pequenas e intocadas, a noção de um universo em expansão e, consequentemente, a teoria do Big Bang começam a desmoronar. E é por isso que essas descobertas estão causando uma certa confusão entre os astrônomos e cosmólogos. Ao longo dos anos, as imagens do telescópio Hubble têm tornado as coisas um tanto difíceis para esses cientistas. Elas sugerem a existência de mini-galáxias, densas e poderosas. Essas galáxias são um enigma desafiador para eles, e com o novo telescópio espacial James Webb, as coisas só se tornaram mais complicadas. Para encontrar uma explicação para essas galáxias particularmente pequenas, os teóricos propuseram uma ideia. É como se você estivesse brincando com um pequeno carrinho de brinquedo, mas apesar dele ter apenas 1 centímetro de comprimento, ele pesa o mesmo que um carro real. Os cientistas sugerem que essas microgaláxias colidiram umas contra as outras por bilhões de anos, se fundindo até formarem as galáxias com o tamanho que vemos hoje. É como se os carrinhos de brinquedos colidissem e crescessem até terem as dimensões de carros reais. Mas há um problema. O James Webb observou minuciosamente essas galáxias e não encontrou sinais de colisões cósmicas. Você poderia esperar que essas galáxias em colisão mostrassem alguns sinais de danos, certo? Talvez parecerem um pouco misturadas ou divididas, como carros depois de um engavetamento. Mas isso não é o que vemos. Em vez disso, o Webb revela galáxias que parecem intocadas e perfeitamente espiraladas, assim como as que vemos perto de nós. Há falta absoluta de marcas de colisões galácticas. De fato, um estudo pertinentemente intitulado PANIC mostra que há 10 vezes mais galáxias perfeitamente espiraladas do que os teóricos esperavam. Isso é parecido com encontrar uma rodovia caótica com carros correndo para todos os lados, mas sem acidentes. É um golpe significativo na teoria da colisão. Sem sinais de fusões, a ideia de que essas galáxias pequenas de alguma forma se expandiram até se tornarem grandes cai por terra. Se elas não cresceram em tamanho, significa que nunca foram pequenas. Consequentemente, a ilusão de ótica que esperávamos de um universo em expansão não parece acontecer. Sem essa ilusão, o conceito de expansão perde seu fundamento. Por isso, há uma incerteza crescente entre os entusiastas do Big Bang. O aparecimento destas pequenas galáxias intocadas sugere que o universo pode não estar expandindo, e se não estiver, a teoria do Big Bang sofre um duro golpe. E há outro aspecto a considerar. A teoria do Big Bang sugere que tudo passou a existir após a grande explosão. No entanto, se essas galáxias existiam antes disso, isso significaria que o Big Bang não aconteceu. Isso poderia mudar completamente a nossa compreensão sobre as origens do universo.
Podemos pensar no telescópio espacial James Webb como uma máquina do tempo, como disse Michio Kaku, capaz de voltar bilhões de anos na história do cosmos, capturando imagens que jogam luz sobre as origens do universo. Porém, esta incrível máquina não tira fotos no mesmo espectro visual que enxergamos. Em vez disso, ela captura imagens em infravermelho, revelando cores de galáxias tão distantes que nunca poderíamos observá-las com nossos olhos nus. E aqui está a parte fascinante. Estas cores não são apenas bonitas, elas contam uma história sobre a idade das estrelas. Estrelas jovens e brilhantes têm cores como o azul vivo, enquanto suas irmãs mais antigas e mais frias, semelhantes ao nosso Sol, brilham em tons de amarelo e vermelho. Examinando essas cores, os astrônomos podem estimar a idade das populações de estrelas nestas galáxias distantes. Segundo a teoria do Big Bang, as galáxias mais distantes nas imagens do Webb representam um retrato cósmico instantâneo de cerca de 400 a 500 milhões de anos após o nascimento do universo. No entanto, algumas dessas galáxias parecem ter estrelas com mais de 1 bilhão de anos de idade. E se você acompanha a teoria do Big Bang, você sabe que isso é um grande problema, porque nada deveria ser mais velho do que o próprio Big Bang. Outra expectativa, se a teoria do Big Bang estiver correta, é que ao olharmos para o espaço a partir da Terra, o que significa olhar para trás no tempo, deveríamos ver menos e menos galáxias até chegarmos a um ponto onde não há mais nada, como uma idade das trevas cósmica. No entanto, a realidade parece ser bem diferente. Parece que galáxias tão grandes quanto a Via Láctea já eram bastante comuns centenas de milhões de anos depois do suposto Big Bang. As novas imagens indicam que há pelo menos 100 mil vezes mais galáxias do que o previsto em altos níveis de desvio para o vermelho. Então, a pergunta é: como tantas galáxias grandes poderiam ter se formado em um tempo tão curto? A resposta é que não poderiam, pelo menos não dentro dos limites da teoria do Big Bang. E é por isso que essas descobertas desafiam a base da nossa compreensão do universo. Além disso, há outras informações intrigantes que sugerem que a teoria do Big Bang pode ser realmente imprecisa em alguns pontos. Acredite ou não, pesquisas recentes sugerem que a teoria do Big Bang faz 16 previsões incorretas. Isso mesmo, 16. A única previsão que ela acerta é sobre a abundância de deutério, que é só um nome bonito para uma forma de hidrogênio. Essa teoria, que seguimos fielmente há tantos anos, prevê o dobro da quantidade de hélio e 20 vezes a de lítio que realmente existe no universo. A teoria do Big Bang também tem problemas para explicar algumas estruturas gigantes que vemos no universo. Essas estruturas são simplesmente grandes demais para terem se formado em um intervalo de tempo tão curto desde o surgimento do universo. Além disso, a teoria se atrapalha um pouco quando tenta prever a densidade da matéria no universo. E aqui vai uma curiosidade. Você se lembra das supostas assimetrias inexistentes na radiação cósmica de fundo em micro-ondas? Parece que, na verdade, elas existem mesmo. É como um plot twist cósmico. Mas então, como ficamos com tudo isso? É aqui que entra o telescópio espacial James Webb. Esta maravilha tecnológica pode ter as respostas para todas essas contradições cósmicas. Essas questões podem parecer pequenos detalhes dentro de tanto conhecimento cósmico que nós acumulamos, mas podemos te garantir, elas estão longe de serem insignificantes. Cada pequeno erro é como uma peça faltando em nosso quebra-cabeças cósmico. Essa peça faltante nos impede de ver o cenário completo, nos deixando com uma compreensão parcial da natureza e das origens do universo. Isso sem falar que essas não são apenas peças aleatórias do quebra-cabeça, são pedaços essenciais de nosso entendimento do espaço e da matéria. Essas anomalias colocam em questão tudo o que pensávamos saber sobre a formação e evolução do universo. Elas desafiam nossa compreensão das estruturas cósmicas e do próprio tecido do espaço-tempo, o que influencia fundamentalmente no conhecimento da expansão universal, das ondas gravitacionais, da matéria escura e até mesmo sobre o destino final do universo. Por exemplo, se a nossa estimativa da densidade da matéria estiver errada, isso pode mudar nossa compreensão de como as galáxias se formam e evoluem, e também alterar nossa perspectiva sobre o papel da matéria escura nesse processo. De forma parecida, as assimetrias inesperadas na radiação cósmica de fundo em micro-ondas poderiam influenciar nosso conhecimento das condições iniciais do universo e sua velocidade de expansão. E para piorar as coisas, essas inconsistências têm implicações para a nossa compreensão do próprio tempo. Nossa ideia atual dele
está ligada à evolução do universo desde o Big Bang. Se a teoria do Big Bang for descartada, nós teremos que rever como percebemos o tempo, seu fluxo e sua ligação com o espaço. Pense nisso. Essas descobertas poderiam levar a uma mudança de paradigma em nosso entendimento do espaço-tempo, algo comparável ao momento em que Einstein introduziu sua teoria da relatividade. Podíamos estar vivendo a véspera de uma nova compreensão do cosmos, onde precisaríamos recalibrar nossos relógios e realinhar nossas bússolas. O universo, ao que parece, ainda tem algumas cartas na manga, não é? Deixe-nos te perguntar uma coisa. Você já se perguntou se o tempo realmente existe? Ou se é apenas um conceito humano feito para nos ajudar a separar o passado do presente? Sabemos que é uma pergunta difícil, mas veja só. Há uma teoria que sugere que o tempo é uma ilusão criada por nossas memórias humanas. Essa teoria propõe que tudo que já aconteceu e que vai acontecer está acontecendo agora. É um pouco estranho, não é? Vamos entrar um pouco mais fundo nisso. Você diria que, naturalmente, o tempo flui para frente, certo? Mas adivinha? As leis da física, na verdade, não exigem isso. Essas leis funcionam da mesma maneira, independente do tempo se movimentar para frente ou para trás. Se você já ouviu falar da teoria do Big Crunch, ela sugere que quando o universo termina de expandir e começa a se contrair, o tempo pode começar a se mover para trás, e conforme o universo encolhe, ele vai ficando mais quente, como um Big Bang ao contrário. Você talvez esteja se perguntando, então o que vem depois do Big Crunch? Essa é uma questão que tem intrigado a todos nós. Algumas teorias sugerem que nesse momento um novo universo pode surgir a partir de outro Big Bang, enquanto outras propõem que nosso universo pode reaparecer em outro lugar totalmente diferente. Há até teorias que sugerem que este ciclo pode se repetir de novo e de novo, levando a múltiplos universos. Esta estranha possibilidade do tempo se mover tanto para frente quanto para trás levou alguns cientistas a uma conclusão ousada. O tempo é apenas uma construção da mente humana. Eles argumentam que vivemos em um universo em bloco, onde espaço e tempo estão interconectados, uma ideia apoiada pela teoria da relatividade de Einstein. Nesta teoria, todos os eventos, sejam eles passado, presente ou futuro, têm suas próprias coordenadas no espaço-tempo quadridimensional. O que isso significa para nós? Bem, isso sugere que tudo é tão real quanto o momento presente. O passado e o futuro ainda estão por aí, existindo em algum lugar do espaço-tempo. O físico Max Tegmark explicou esse conceito muito bem. Ele disse que podemos pensar a nossa realidade como um lugar tridimensional onde as coisas acontecem ao longo do tempo, ou um lugar quadridimensional onde nada acontece. Tudo apenas é da forma que está. Se for a segunda opção, então o tempo é uma ilusão, porque nada muda realmente. Tudo, seja passado, presente ou futuro, está sempre lá. É certamente muita coisa para absorver de uma vez, mas não é fascinante pensar em coisas assim? Isso mostra o quão assustador, mágico e misterioso o nosso universo realmente é. E temos também Julian Barbour, um físico britânico que tem uma perspectiva bem intrigante sobre o tempo. Na opinião dele, nossa realidade é uma sequência de momentos distintos do agora, como fotografias individuais. Imagine folhear um álbum de fotos, onde cada foto é um agora único. Isso é essencialmente como Barbour enxerga o universo. Barbour argumenta que nossa percepção do passado é simplesmente uma construção das memórias do nosso cérebro. Ou seja, nós apenas sentimos que temos um passado porque temos memórias dele. O conceito real do passado, de acordo com Barbour, pode ser apenas uma ilusão. Ele fala mais sobre esse conceito através de sua teoria espacial. Nesta teoria, cada agora existe em um mesmo lugar dentro de uma vasta paisagem que ele chama de platonia. Cada ponto em platonia representa um agora, e essa paisagem segue regras perfeitamente matemáticas, o que confere uma natureza atemporal a ela. Essa perspectiva se conecta com um outro nome muito mais familiar, Albert Einstein. A teoria do espaço-tempo de Einstein é central para a nossa compreensão atual do universo. No entanto, suas implicações e nossa compreensão delas levantaram algumas perguntas críticas. Por exemplo, e se o conceito de espaço-tempo de Einstein estiver errado? Será que descartar esse conceito completamente nos dará uma compreensão mais clara do universo? Essa ideia pode parecer assustadora, mas é importante entender que o reino da ciência se desenvolve através de revoluções como essa. Teorias estão continuamente sendo desafiadas, refinadas e, às vezes, completamente substituídas. É através desse ciclo perpétuo de questionamento e descoberta que a ciência avança.
O modelo geocêntrico que colocava a Terra como o centro do sistema solar foi amplamente aceito por mais de 1000 anos. Depois veio Nicolau Copérnico, que propôs a ideia radical de que a Terra era apenas outro planeta que orbitava o Sol, eventualmente substituindo o modelo geocêntrico. Depois de Copérnico, Isaac Newton introduziu uma nova compreensão da gravidade. Ele propôs que todos os objetos com massa têm uma atração gravitacional. Nesta teoria, a razão pela qual a Terra orbita o Sol e a Lua orbita a Terra são as suas forças gravitacionais mútuas. A teoria gravitacional de Newton se manteve forte por cerca de 3 séculos. Depois, em 1915, Albert Einstein apresentou sua teoria da relatividade geral, que redefine nossa compreensão da gravidade e do espaço-tempo. Einstein sugeriu que objetos massivos, como o Sol, causam uma curvatura no tecido de 4 dimensões do espaço-tempo. A Terra orbita o Sol porque segue esta curvatura, que nós percebemos como uma força gravitacional. A transição de um modelo geocêntrico para o heliocentrismo copérnico, depois para a gravidade newtoniana e depois para a relatividade geral de Einstein, ilustra a natureza em constante evolução da compreensão científica. Apesar da forte aceitação atual das teorias de Einstein, os físicos continuam a questionar, investigar e expandir as fronteiras da nossa compreensão do tempo e do universo. A teoria do espaço-tempo de Einstein tem se mantido de pé por mais de um século, resistindo a todos os adversários. Uma vitória significativa para ela veio em 2015, com a detecção de ondas gravitacionais. No entanto, nenhuma teoria é imune a desafios. Um problema aparece quando a relatividade geral de Einstein, que inclui o conceito de espaço-tempo, fica cara a cara com a física quântica. As duas aparentemente operam a partir de regras completamente diferentes, o que cria um pequeno problema. No reino quântico, as coisas são um pouco excêntricas. Por exemplo, uma mesma partícula pode existir em 2 lugares ao mesmo tempo. Erwin Schrödinger famosamente ilustrou isso com um exercício mental envolvendo um gato, um vidro de veneno e uma partícula quântica presa a um martelo. A ação do martelo, se ela quebra o vidro de veneno ou não, depende do estado quântico da partícula. A conclusão? Até a medirmos, a partícula está em ambos os estados ao mesmo tempo, o que significa que o gato está simultaneamente vivo e morto. Essa ideia de entortar a mente parece irreconciliável com a visão de Einstein de um tecido fluido e contínuo de espaço-tempo. Sabine Hossenfelder, uma física teórica no Instituto de Estudos Avançados de Frankfurt, apontou essa contradição. Ela notou que campo gravitacional não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, como na teoria de Einstein. Mas a física quântica insiste que a matéria e a energia podem estar em múltiplos estados simultaneamente. Esta disparidade deixa uma pergunta desconcertante sobre a natureza e a localização do campo gravitacional. Hossenfelder explica que juntar a relatividade geral de Einstein com a teoria quântica tende a não dar certo em certos níveis energéticos. A matemática leva a probabilidades maiores que 1.0, o que é proibido na física porque 1.0 implica certeza. E às vezes até mesmo resulta em valores infinitos, o que não tem nenhum significado físico real. Então há uma tensão clara entre esses 2 pilares monumentais da física, a teoria da relatividade geral e a teoria quântica. Agora, no mundo da física, há uma corrida para encontrar uma teoria que possa unir a mecânica quântica e a gravidade, como uma reunião harmoniosa de 2 famílias rivais. E essa busca tem levado alguns teóricos a considerar algumas ideias bem exóticas. Pegue a teoria das cordas, por exemplo. É provavelmente uma das mais conhecidas nesta área. Esta teoria propõe que as menores partículas subatômicas, como elétrons e quarks, são compostas de fios ou cordas minúsculas que vibram. Esta ideia pode ser visualizada considerando as cordas em um instrumento musical. Vibrações diferentes, ou notas, resultam em partículas diferentes. O que torna a teoria das cordas convincente é que, pelo menos teoricamente, ela une a teoria da relatividade geral e a física quântica. Mas há um porém. Para fazer essa unificação acontecer, essas cordas precisam ressoar em 11 dimensões. Isso são 7 dimensões a mais do que as 4 dimensões, 3 de espaço e 1 de tempo, que conhecemos da teoria de Einstein. O problema é que, até agora, não há provas concretas de que essas dimensões extras sequer existam. Parcialmente motivados por essas preocupações com a teoria das cordas, alguns físicos se aproximaram de outra alternativa chamada de gravidade quântica em loop, LQG.
Esta teoria pode unir as duas teorias rivais, mas exige que repensemos significativamente um dos principais princípios da relatividade geral, o de que o espaço-tempo é como um tecido suave e contínuo. Em vez disso, essa teoria sugere que o espaço-tempo é composto de uma rede de ciclos, implicando a existência de uma estrutura até mesmo na menor das escalas. Imagine um pedaço de pano. À primeira vista, ele parece suave, mas olhe mais de perto e você verá que ele é formado por fibras. Ou pense em uma foto digital. Dê zoom o suficiente e você notará que ela é feita de pixels individuais. O desafio com a LQG é a escala com que essas mudanças estruturais no espaço-tempo se tornam visíveis, a escala Planck. Esta é uma escala incrivelmente minúscula, trilhões de trilhões de trilhões de vezes menor que 1 metro. Nesta escala, haveria mais ciclos em 1 centímetro cúbico de espaço do que há centímetros cúbicos no universo observável inteiro. Provar isso com a tecnologia atual parece quase impossível. De acordo com os físicos, para testar uma escala tão minúscula, precisaríamos de um acelerador de partículas 1000 trilhões de vezes mais poderoso do que o grande colisor de hadrons europeu. Para se ter uma ideia, isso ocuparia aproximadamente o tamanho da nossa galáxia inteira. É pedir um pouco demais, não é? Enquanto construir um acelerador de partículas tão grande quanto a Via Láctea parece ficção científica, um grupo de físicos do Reino Unido, França e Hong Kong talvez tenha outra maneira de explorar essas grandes ideias. A esperança desse grupo é usar gás incrivelmente frio, feito de bilhões de átomos de césio, em um estado chamado de condensado de Bose-Einstein, para verificar se a gravidade também pode ter um lado quântico. Curiosamente, o universo pode oferecer outro jeito de detectar essas minúsculas estruturas de espaço-tempo. Veja só, a luz que enxergamos dos cantos mais distantes do universo viajou por bilhões de anos-luz no espaço-tempo. Se há pequenos defeitos na estrutura do espaço-tempo, a luz poderia interagir com eles. Cada interação seria minúscula, mas somando-as ao longo dessas distâncias enormes, nós poderíamos observar o efeito final. Aliás, faz uma década que os astrônomos têm usado luzes de explosões gama distantes para procurar evidências que poderiam apoiar a gravidade de loop quântico. Essas explosões intensas de luz resultam de estrelas gigantescas que colapsam quando chegam ao fim de suas vidas. Há uma distorção consistente no espectro destes pulsos de raios gama distantes que não podemos explicar atualmente. Como Sabine Hossenfelder aponta, não temos certeza se essa distorção acontece durante a jornada da luz até nós ou se tem algo a ver com a fonte dos pulsos. É um mistério ainda sem solução. Mas para realmente fazer progresso, pode ser que precisemos dar um passo além da ideia de Einstein de que o espaço-tempo é um tecido suave e contínuo. Einstein via o espaço-tempo como um tipo de palco, um fundo que existiria mesmo sem os atores, as estrelas e planetas. Mas, conforme nos aprofundamos no mundo da gravidade quântica, pode ser que precisemos repensar fundamentalmente esse conceito. É como se não estivéssemos apenas mudando o script, mas o palco em si. Lauren Friedel, Robert Lee e George Herminick, 3 físicos inovadores, estão balançando as coisas nesse campo. Eles argumentam que a forma como pensamos sobre o espaço-tempo pode estar limitando nossa compreensão. Para eles, o espaço-tempo não existe separadamente das coisas dentro dele. Em vez disso, ele é definido pelas interações entre os objetos. Isso muda o script, sugerindo que o espaço-tempo não é algo que precisa ser fundido com o mundo quântico, mas que ele realmente emerge do próprio mundo quântico. É uma mudança de perspectiva tão grande quanto precisa. Esta nova perspectiva sobre a teoria do espaço-tempo poderia ser a chave para resolver um famoso dilema da física teórica, o misterioso fenômeno do entrelaçamento. Esta é uma situação em que 2 partículas estão tão intimamente conectadas que uma mudança em uma causa uma mudança instantânea na outra, não importando a distância entre elas. Isto parece violar a relatividade, pois é como informação viajando mais rápido do que a luz. Einstein achou isso tão desconcertante que o chamou de ação fantasmagórica à distância. Mas se olharmos o espaço-tempo através da lente desta teoria modular, as coisas fazem sentido. Se o espaço-tempo nasce do mundo quântico, então a proximidade em um sentido quântico tem precedência sobre a proximidade física. Como disse Herminick, é como se sentir mais perto de uma pessoa amada que está longe do que de um estranho que vive ao lado. No mundo quântico, essas conexões não locais são totalmente plausíveis.
Friedel Lee Herminick têm mergulhado nessa ideia pioneira ao longo dos últimos 5 anos e estão cautelosamente otimistas sobre o seu progresso. O apelo da sua abordagem é que ela prevê um mundo quântico com gravidade, em vez de tentar aplicar regras quânticas à gravidade como a LQG faz. O próximo passo importante para eles? Incorporar o tempo em seu modelo. Enquanto tudo isso possa parecer um pouco abstrato e puramente acadêmico, as implicações poderiam, na verdade, transformar nossas vidas diárias, já que nossa compreensão do espaço-tempo afeta o entendimento tanto da gravidade quanto da teoria quântica. Como Hossenfelder aponta, nossas tecnologias atuais dependem da teoria quântica. Então, uma melhor compreensão da estrutura quântica do espaço-tempo poderia abrir o caminho para tecnologias futuras. A teoria dominante do espaço-tempo, como qualquer coisa no poder há muito tempo, pode ser derrubada e já está na hora de surgirem alternativas. No entanto, é difícil prever qual das muitas teorias possíveis finalmente vencerá. Mas, quando essa revolução acontecer, ela pode iniciar uma nova era de descobertas para a física teórica. Então, qual é o próximo passo para os astrônomos, cientistas e físicos? O que você pensa sobre isso? Você acha que o web pode ser a solução para nossos problemas ou pode apenas nos deixar com mais dúvidas? Deixe a sua opinião nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.